Vamos trazer aqui agora tudo, já que a questão do voto, já tá aqui o primeiro. Ontem conversei com pessoas que realmente estão lá dentro, conversei até com um dos nossos deputados, e o pessoal falou o seguinte: se o Lira não pautar a questão do voto auditável, ele não pautar, se a gente vai vencer, aí de outros 500. A gente precisa lá de, se for PEC mesmo, são 308 votos. Se for PEC, são 308 votos. Então vai ter que correr atrás do 308. Mas o Lira falou que foi compromisso pautar. Se ele não pautar, traiu o compromisso firmado. Sim, realmente já existe o compromisso do voto auditável. Já existe. Bolsonaro não fica repetindo isso à toa, sabe? Quando vai dissecar em coisa. Foi uma das coisas, sabe? Que não tinha central. Tem que pelo menos pautar o projeto. Se os deputados não quiserem, aí de outros 500. Agora, enquanto presidente da Câmara, tem que pautar o voto auditável. Notícia boa. O negócio vai andar. Foi compromisso. Se não for pra frente, aí, meu amigo, o cara deu pra ruim, tá descumprindo a palavra. Segunda coisa, o bolsonarismo na Câmara. Sobre o comando do Rodrigo Maia, a gente viu tudo que aconteceu. Deputados suspensos. A retaliação foi tão grande que eles tiraram os bolsonaristas da CPM das fake news. Os únicos que nos defendiam, eles tiraram todos. Qual é a visão que os bolsonaristas também meio que têm como compromisso? Eu não sei o nome do santo, mas eu sei o milagre. Um dos acordos foi feito o seguinte: como é a divisão na Câmara dos Deputados? Todo mundo tem que ter um pedaço. Todo mundo mesmo. Todo mundo tem um pedacinho, porque todo mundo foi eleito que tá ali dentro. E tem partidos, óbvio. Os partidos maiores têm uma fatia maior. Mas os deputados bolsonaristas, aquela lista, serão avaliados como um bloco. Então, aqueles 36 nomes vão ter a força proporcional. Antes não teve... Gente, 36 é maior que o DEM. Ou seja, deverão ter uma fatia, em tese, maior do que o DEM. Talvez não tenha, porque não é um partido propriamente dita. Mas, comissões, aí eu não vou saber qual te falar, nem o que. Sim, o pessoal vai ter que pegar a sua fatia. Então, vai ter uma fatia pro bolsonarismo. Deputados realmente bolsonaristas. Como é? Porque as comissões são várias, acaba cada partido pegando uma, às vezes pega mais de uma, mas os bolsonaristas não vão ficar de fora. Agora, não me pergunte o nome do santo, que eu não vou saber falar com a comissão. Ninguém aí me falou. Até porque também não dá pra ter martelo, sei lá, né? Mas, a priori, também foi mais um compromisso firmado. E aí já entra a questão das comissões, né? Que foi isso daí. Tá se olhando isso daí, que já encontra aí, bolsonarismo é quase a mesma coisa. Tem mais coisa pra falar dos deputados bolsonaristas, aquele embate de partido e movimentações. Depois, rejeição do Maia. Rejeição do Maia, entra a questão do cara único. E vocês vão entender também depois a questão da votação remota, que é o segredinho do Maia. Mas olha só, rejeição do Maia, o que foi que aconteceu? Hoje na Câmara, existe uma insatisfação grande dos deputados contra o Maia, a pessoa do Rodrigo Maia. E por quê? Primeiro, essa história do Maia, não sou candidato, e não queria apoiar ninguém porque ele queria ser candidato se o STF deixasse, isso irritou muita gente. Porque isso ficou mostrando assim, eu comando, a Câmara é minha. A Câmara é minha. Se eu não puder, aí eu penso ver pra quem eu vou dar, né, a sucessão. Então soou pra galera assim que o Maia tava se achando demais. Isso não pegou bem. O Maia ficou muito queimado. E tem muita gente insatisfeita com o Rodrigo Maia por causa disso. Sabe? Pô, cara, não sei o quê. Um ponto. Outro ponto. O Lira falou que a Câmara de uma pessoa só. A gente já comentou sobre isso. Um exemplo similar. E o que foi que aconteceu? Se lembra quando eu falei pra vocês sobre a reforma tributária? Que é importante. E que é muito fácil falar em pautas. E por isso que eu, inclusive, defendo pessoas. Porque vamos defender a pauta da reforma tributária. A Tabata Amaral também defende. Só que a pauta dela, a reforma tributária dela, na verdade, é diferente da minha. É diferente do Paulo Guedes. A minha, eu não tenho reforma tributária, mas eu defendo o Paulo Guedes. Paulo Guedes, qual é a sua? Se ele falar que essa é a mesma da minha. Eu não sou economista, mas eu tô fechado com o Paulo Guedes. A Tabata, ela gosta de algumas reformas aí e ela tem uma ideia de aumentar os, sei lá,
benefícios sociais, os auxílios, sabe? Bolsa Família, essas coisas, que precisa de mais de imposto, ou seja, a reforma tributária vai meio que aumentar o imposto. E aí a Coled mesma, uma linguagem popular. O que é que o Rodrigo Maia fez que deixou tanta gente satisfeita? O pessoal fala tanto que o Maia travava a pauta e só colocava projetos para votar quando eles já estavam assim meio que discutidos. E o que é que era isso? Maia, como ele dominava a Câmara, ele que escolhe a pauta e tudo mais, ele só colocava projetos em votação não só quando tinha maioria para o projeto ser aprovado, mas quando o relator fosse quem ele queria ou alguém que aceitou os termos dele. E o que é que isso significa? Por exemplo, tem lá a reforma tributária. Tipo assim, o Maia quer que seja aprovada os termos do Baleia Rossi. Ele até aceitaria, por exemplo, Eduardo Bolsonaro ser o relator, desde que Eduardo Bolsonaro se comprometesse em relatar as coisas que o Baleia Rossi defende. Ou seja, Maia, ele não controlava a pauta só assim escolhendo quem vai entrar, mas ele controlava os projetos. O que seria votado? O que seria e como seria? Os termos que iriam entrar e que não iriam entrar. Não, isso aqui não vai entrar, isso aqui não vai entrar. Eu quero que inclua isso, isso e isso. Se não entrar, eu não te dou a relatoria. E a relatoria é algo importante porque a cada projeto, principalmente em leis importantes, é mídia, é destaque, é marketing que os deputados ganham. E eles precisam disso para se reeleger. Então Maia vinha nessa daí, ó, controlando tudo. Sobre relatorias, qual é a conversa? O Lira falou o seguinte: cara, a Câmara vai trabalhar e vai votar. Eu vou pautar. Se vocês perderem, aí é problema teu, meu amigo. Agora, eu vou me comprometer em colocar em votação. Tá lá. Não me pede particular voto, nada. Eu vou colocar em votação. É pra colocar, eu vou colocar. Ganhou, ganhou. Perder, perdeu. Se você quiser que eu coloque pra votar hoje, a gente bota hoje. Agora tu arruma teu quórum, faz tudo aí. Eu vou me comprometer com isso. E vou deixar aí tocar a banda como se fosse. Continuando. Votação remota. Votação remota. Eu até botei aqui rejeição do Maia e relatoria, eu acabei... Era uma coisa que tá as duas, né? Já resumindo duas. Votação remota. O que é que temos para falar sobre isso? Vocês lembram que o Maia queria porque queria a votação remota? A leitura que eu fiz tava meio enganada. O negócio era bem mais simples. Eu fiquei assim, falei, pô, cara, a votação remota... Como é que a gente vai garantir que realmente o voto vai pro cara, toda aquela coisa? Gente, vocês sabem por que o Maia queria a votação remota? A coisa mais simples do que tudo é o verdadeiro cabresto. Sabe o que ia acontecer? Votação remota. Olha o seguinte. Vamos votar de forma remota. Vai votar todo mundo pelo celular. O que a gente estava discutindo antes sobre a questão do voto secreto? O voto secreto, você não sabe que a pessoa vota. Mas você fala, pô, o cara tá votando no celular? Como é que a pessoa vai saber que ele votou? Votou da casa dele. Aí que você se engana. Olha qual era a ideia. Pega o exemplo do PSDB. Presidência da Câmara. No dia 1º, o voto é remoto. Ó, João Dória, juntamente com o Fernando Henrique, todo o pessoal, baixou a determinação, iria baixar. Todo deputado PSDBista deveria comparecer ao Palácio dos Bandeirantes. E vai votar aqui. Na hora de votar, peraí. Mostra aí teu celular, deixa eu ver que sim você vai votar. Ah, você vai votar não vai votar no Baleia Rossi, não, é? Epa, vote no Baleia. Vocês estão entendendo? Iam colocar os partidos, ia colocar todo mundo numa sala para tentar garantir e impedir traições. Essa era a principal ideia do voto remoto. Essa era a principal ideia. Colocar todo mundo junto numa sala, vota aqui, pronto. Coisas. Mudando agora um pouquinho, partido e movimentação. Rapaz, foi muita... Quinta tem muita coisa. Ainda tem coisa assim que não dá pra contar, mas vou deixar no gostinho. Principalmente a última aqui da Big Tech, não dá pra contar muita coisa, mas coisa muito boa. Partidos. Vocês sabem que Bolsonaro tá pensando em partidos. Bolsonaro sim está olhando. Até março aí tem tudo em dia que ele vai decidir um partido. E talvez, os deputados bolsonaristas, não todos, mas talvez alguns não sigam Bolsonaro para o mesmo partido. Meu Deus, traíram Bolsonaro? Traíram o movimento? Não, pessoal, não é nada disso, não tem nada a ver com isso. Gente, hoje, principalmente hoje, os deputados bolsonaristas que já estão eleitos, nós já os conhecemos. Nós já sabemos, eles já provaram, sabe, a lealdade deles em diversos momentos.
Então, qual é algumas ideias? Hoje em Brasília, existe assim um certo entendimento por algumas pessoas, isso acontecia inclusive na época do PSL, o seguinte: Eduardo Bolsonaro, ele não precisa de cargo. Eduardo Bolsonaro não precisa de relatoria, não precisa nada disso. Porque Eduardo Bolsonaro já é Eduardo, cara. Todo mundo conhece ele. Não precisa de nada não, Eduardo já tá reeleito. Vamos dar essas coisas aqui pro deputado aqui, pô. O deputado pequenininho, chegou agora, eu nem conheci direito. Vamos ver se esse cara aqui cresce. Ou seja, os bolsonaristas, por estarem próximos a Bolsonaro, tem assim aquela impressão, aquela aura que, cara, os caras são a lenda viva. São a lenda viva. Não precisamos dar coisa para eles porque os caras já estão reeleitos. Se Bolsonaro migra para um partido e vai junto, primeiro, fica meio... Não necessariamente isso vai acontecer, mas já tem essa conversa que é o seguinte: caso todos vão para o mesmo partido, inclusive fica mais difícil para Bolsonaro, porque pensa o seguinte: tu tem lá um partido pequeno com 5 deputados, 10 deputados. Aí entram lá 22. Gente, 2/3 do partido já é de bolsonarista. Qualquer votação interna, o Bolsonaro leva. Basicamente, o cara perdeu o partido para Bolsonaro. Perdeu tudo. E aí? Então, quanto mais ele leva, mais o cara fala: pô, cara, eu perdi meu partido. Meu partido é esse daí. E aí vai ter, pra você chegar... Tem a questão também de fundo partidário, de tudo. As eleições de 2022 não vai ser igual a 2018. Então tem tudo isso daí. Então, por diversas razões, algumas pessoas estão vendo, por exemplo, ir para partido X, que hoje em dia é partido, que tá na base do governo. Já é o seguinte, ó. Olha, inclusive, qual é a história. Eu sou famoso, sou bolsonarista, a galera vai votar em mim. Você me deixar entrar no seu partido é bom para você. Ou seja, mas, em contrapartida, eu quero alguma coisa. Tu vai ter que me dar algum cargo, alguma comissão importante pra gente conseguir emplacar as pautas conservadoras. Quem sabe dar algum diretório estadual, e aí o bolsonarista vai poder ver, inclusive vai começar a formar uma base para prefeitos, vereadores, para 2024, sabe? Tem poder influenciar na escolha do governador. Então tentar conquistar por dentro, sabe? Dividir para conquistar, entrar lá dentro, se infiltrar e conquistar os partidos. Então essa também é uma movimentação que está acontecendo, podemos ir aí. Então vamos esperar para ver. Não necessariamente todos os bolsonaristas irão para o mesmo partido por várias razões, que pode ser bem interessante. E questão da Big Tech. Gente, o pessoal está sim insatisfeito com a Big Tech. Tem algumas limitações pelo fato de não ter partidos, mas já existem estratégias que realmente estão sendo analisadas e pela justiça normal, primeira instância, segunda instância, recorre, vai, taxa STF, é meio complicado. Mas o pessoal tá vendo outros caminhos bem interessantes. E aí, para não servir como assim, né? A gente conta o que a gente vai fazer, o pessoal já sabe, mas eu posso garantir o seguinte: o pessoal tá muito desenrolado disso. Um dos caminhos que o pessoal tá pensando é extremamente interessante e efetivo, se o pessoal conseguir levar à frente. Mas não é um caminho rápido. Demora, é trabalhoso, mas dá resultado. Então, fofoquinhas aí pra vocês. Quiser acreditar, quiser. Eu não gosto de falar assim, coisas sem imagem pra poder provar o que eu tô falando, mas tá aí.